ba rumeur asili na bafe na yango gaz Kanzumba alakisaka verite na caméra na ye lumière à cacher na micro na ye elimo ya peur pasa sango ya solo kokoriko nango. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Depende mesmo na hora que você está nos seguir pela novamente, hein? Dentro do vosso canal Guez Kanzumba Télévision. Yeah. Encore une fois, bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois dans votre chaîne Guez Kanzumba, dans votre émission que vous aimez beaucoup, Réalité ya Luanda. Bem-vindo a vossa programa que você gosta muito, Realidade de Luanda, que nós costumamos vos mostrar a beleza da cidade ou da cidade de Luanda, da província de Luanda ou do país de Angola. Da forma que escrevemos no título, da forma que vamos também chegar. O nosso destino de hoje é chegar até famoso bairro de Quilamba, eu chamo isso Europa de África. Porque vocês vão ver a beleza de Quilamba também capa a capa. Aujourd'hui, nous allons parcourir place qu'on va bien Quilamba, na bien Poto, Poto Penza. Il y a Angola, donc dans Angola tout le baranet fali pour paloba angolais comme Poto, ils ont la construction na bango ndenge bomona na image. Ah, tous en ce viaduc, si chama viaduc qui va até Quilamba, né? Ainsi vai Benfica, né? Ainsi vai Benfica et ainsi Quilamba. Vous devez savoir que Mouton a animé vidéo comme on a Guez Kanzumba, moi na bata papa, bienvenue. Tukebana kanza kalebota baninga, bon ba signalisation, hein? Ba signaler pena que kuneke zangu, kuneke Quilamba. À quel sens il on est? Qui mange la même qui ainsi va zangu, à qui va ainsi né? Voilà ba près du bomo na kuna ba immeuble au bomo na kuna ya wana déjà Quilamba. Quilamba eza cité moko o batonga o kaka na ba immeuble ya ba pembe jaune. Quilamba même une cidade qui está construite com sempre com prédio, né? Prédio branco, né? Branco, amarelo também, né? Azul, uau. Mas sempre os prédios. Mas não é cidade. Mas não é cidade. Voilà, Quilamba é a banda. Voilà, Quilamba é a banda. Agora é município. É município, né? Donc, Quilamba place tozo kende wow, bota déjà entrée à place baninga. Oh là là, c'est tellement joli. Quilamba peut tozo kende ezate le roi Gombe, ça na côté mon fléri. Et alors le roi mo ba lemba, mo be le roi ba komi mo ma tete. Mais façon ba tongela ngo so komi kuna olobara ke o ozana Gombe, bota déjà entrada. Oh tout toi déjà na entrada na ngo bota la banzela ya baninga. Atolo na ma tete mo be lemba mo mboy. Njili mo mboy, mais bota la banjili ya baninga. J'ai entré mon Quilamba, tamu jamu Quilamba né? Donc, du côté déjà Quilamba, oh là là, wow. Ce qui est la mingi na msato sa la rabino bozanga raté ko pesa merci une équipe mobimba ya Guez Kanzumba Télévision pour na ba bazana posa ba publicité, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est en bas de votre téléphone télévision. Pona to sa la bino musala ya mala mu on continue. Voilà. Aquela pessoa que anda mesmo gostar dos nossos vídeos. E vocês não faltam de falar, muito obrigado na toda a equipe de Guez Kanzumba Televisão. Aquela pessoa que também que quer uma boa publicidade, estamos lá, liga sempre aqueles números, vamos conversar. Bem, on continue. Uau! Mas de verdade, Luanda mesmo, acho que sobre 100% e 80% dos sítios são bonitos, são lindos, né? São mesmo lindos. Sur 100% na casa Luanda, 80% ici ya ba commune na bango nyonso to ezaka kitoko. Voilà, Quilamba mo dia ba près de wana un pouco devagar ya para conseguir um minuto, você sabe. Voilà, aqui é Quilamba já? Bloco A. Ah, bloco A Quilamba. Ah, no Quilamba tem os blocos, né? OK, bloco A Quilamba, né? OK. Vamos entrar mesmo lá, né? Naqueles que vamos começar a virar, sair também até capa. Depois vamos ir lá para Para. On continue donc. Ah, toi, on a bloc A, il y a Quilamba. Bloc A, il y a Quilamba. Il y a Ngoyo. On continue.
toza na bloc A ya Kilamba. Voilà wana ba transit, ba transit ba ça ça ba roulage. Botala ba franchement je vous dis la vérité hein. Angola est une organisation makasi. Même façon ya kolatela ya ba transit ba roulage na bango. Bomo nango ka différent baza tellement propre. Na ba soda na bango tellement propre comparé na ba roulage ndenge ba roulage ya Kinshasa ba lataka to ba soda ya Kinshasa ba lataka. Franchement na yebisa bino mo bomo na ba image auto ba genre ba genre ya transit auto le kabango na donc ba roulage na Angola ba benga bango ba transit na portugais ba benga bango ba transit ba roulage. Voilà botala. Oh là là, aki est Kilamba hein. Kilamba bloc A. Donc tout ça Kilamba bloc A. Quel construit qui? Ah, ok. Ok. Mas je sais d'où, né? Não, esse trabalho do Mbanze que é Kibabo. Zedu. Sim, é isso que eu tô falando, é Zedu. Zedu, yeah. Então, yeah, uau. Opa. Manze. Ah, Manze, né? Que a alma dele descansa em paz. Yeah. Voilà. Nenga to tuna ba question na biso ele les ali. Manuse foi quantos presidentes de não, é uma pergunta aqui. Estamos fazendo para nosso seguidor. Aquele que vai responder bem vai merecer um presente. Donc, José Eduardo Santos, a 4e président Yamboka ya Angola, où il a répondre bien, a mérité cadeau na yebota la Kilamba. Wow! Abatonga kaka na ba immeuble. Wow! Opa na nada. Mas aqui também Kilamba tem as empresas, né? Ok. E também para viver aqui no Kilamba você tem que ter um pouco de dinheiro? Tem. Né? Normalmente está na camada média. Média alta. Tipo aqui onde estamos? Estamos no edifício. Quarteirão E, este quarteirão B. Aqui mesmo os apartamentos são caros, né? Pode ser 50 mil? Não, mas até arrendamento é mais caro ainda. Yeah. Depende dos compartimentos. Tipo 100 mil? 100 mil, 80, 90, 70. Voilà, donc voilà. T'avais aquele 80, é tipo 80 dólares. Mas no Congo, com 80 dólares você vai pagar só um quarto. Estou te falar, só um quarto, todo fim do mês. E também não é nos bairros tipo aqui Kilamba. É nos bairros tipo Zango. Tá vendo? Comparável, né? Do sítio periferia, sim. Donc, tu mandas le baboinan de Kunanga Edson que Kilamba, pour na kovanda yango, pour na bango bangolais bazolo ba il faut za na mbongo. Et mbongo yango pour na refuta ta un quarto, au futa appartement moko penza, donc il faut aux en 80 000, 5 000, 80 $, 100 $. Alors que appartement au yo loué à na Kilamba ya kitoko, os appartements que bonito mesmo, né? Muito bonito, eza penza kitoko makasi. Oh yo futa 80 $, na Kwanza 80 000. Na Congo au futa nango kaka studio ya pambe. Puis studio ngo na ba commune ka lokwa ba lemba. Hein? Voilà, poste fiscal de Kilamba, onde a pessoa anda vir, vamos. Deixa eu fechar a bagagem. Ah, OK. Yeah. Onde a pessoa anda vir ter os documentos, né? Uma coisa assim. Yeah. E on a bandou expliquer bino donc 80 $. Ouais, ils ont quoi 80 000 Kwanza. Na Angola awa ozo ba appartement na ba place ya kitoko besko bino mo botala no na image ndenge bo mona na image bomoni kitoko paysage na kitoko bo mona na Kilamba soki siko ezalaki ke na Congo ozo appartement awa ya 2 chambres toi ta chambre moko mais awa avec 80 000 euros appartement 2 chambres cuisine salle de bain tout on fout en 80 $. Siko ndenge bo mona beauté ya commune ozo to tango na Kinshasa boye oske orofuta yango 80 $, to 100 $. Non, bon mon na Angola ba facilita ba toutage côté ya kovanda na côté ya kolia na côté ya kolata donc vie sociale ezalaka kitoko et puis toyoki notice moko ya malamu information moko ya malamu que na Congo
dollar et outil kokita et longue 28 et kiti 26 c'est une bonne chose. Li par exemple 500 francs na Congo et commis 400 francs c'est une bonne chose mais ekita lisusu pour ezara likolo mais to féliciter vraiment gouvernement na ndenge bakomi ko sungadia ba peuple congolais. On continue là on va expliquer tudo que estávamos a falar sobre os preços que se paga aqui comparável também no Congo, porque aquele 80 mil no Congo você vai alugar mesmo um quarto. On continue, voilà. Mas aqui é 2 quartos, né? 2, 3 quartos. 2, 3 quartos, veja. Sim. Cozinha, opa! E água. Eu no Congo, no Kinshasa, eu pago uma casa de $150. É um quarto sala, $150. Mas aquele $150, tipo 150 mil kwanzas, aqui vou viver na Mutamba, né? Hein? Uma casa luxuosa. Nada. On continue. Mas o que é que faça isso? Será que é porque vocês estão dando muita importância naqueles notas de dólar que vossos próprias notas de kwanza ou Congo, porque o dinheiro que se come no Congo se chama franc congolais. É isso que faça isso. Não tem valor. Você não está conseguindo valorizar os vossos próprios dinheiro ou é que faça isso para aumentar mesmo. Acho mesmo que olá, opa, Kilamba. Kilamba, nous allons parcourir Kilamba. Voilà, on continue. Kilamba. Oh, pour tout on a noisy le sec. Bloc R. Na France, na Paris, na noisy le sec. Wow, big salutation à mon président. Bienvenue tout Keba na Kanza Caleb. Big salutation à mon vieux Antoine Louyeka. Très fort, mon vieux. Big salutation à mon vieux Joël Kisala, mon ami Barry Tukuli Bolandongo, mon ami Agesteman Mabaya, le producteur. Voilà, big salutation à mon cordon Junior Kumbozo. Big salutation à Nabasigudor, Nyon surtout à Gez Ganzumba Télévision. Je vous informe que Gez Africa Cinéma peut aussi que Fongolango place pour Torobandako publier pour Nabino film et puis cinéma africain et puis congolais, angolais. La chaîne Nabiso il y a Moussou ya Sikato Fongoli. Il y a Créamouche mesmo outro canal mesmo que se chama Gez Africa Cinéma, onde vamos começar a publicar os filmes africanos e os filmes mesmo congolês, angolanos que vamos começar a gravar para vocês. Estou a pedir mesmo vocês todos para me ajudar e mesmo se inscrever naquele canal YouTube Gez Africa Cinéma. Je vous demande vraiment vous tous d'aller vous abonner dans notre nouvelle chaîne Gez Africa Cinéma. Si vous aimez vraiment beaucoup, si vous aimez ce que nous faisons pour vous, s'il vous plaît, je vous demande de vous abonner à la chaîne Gez Africa Cinéma. Là, on va commencer à publier le film. On continue toujours na Bairoya Kilamba. C'est là qu'ils commençaron à construire ce qui. C'est là qu'il y a nos 2000. Kilamba existia? Não, estamos a construir em 2005. 2005 que começaram a construir esse bairro, né? Donc, babanda koton na 2000 ans. Bairro ezalaka te, commune ezalaka te, mais lelo babanda koton na 2005. Donc 2005 qui começaram a criar, a construire esse bairro de Kilamba. Donc na 2005 nde babanda ki kotonga bairro oya Kilamba. Levou muito tempo. Ah, levou muito tempo, né? Levou, acho que 5 anos. 2005 até 2010 que acabaram, né? Donc, babandi na 2005, 2010. Donc, 5 ans qu'il y a construire bairo oya Kilamba, on a benga ngolo kwa noisy le sec na kati ya Paris. Na mboka oyo ba vie na Antoine Louyeka na maman place Bavandaka. Voilà ma big salutation na bino yango wana. Na segunda phase. Segunda phase do Kilamba, né? Opa, botala. Assim, tipo que eles têm também projeto de construir, né? Da forma que meteram esse chapa, né? Também,
vai ser outras fases. Outra fase também do Quilamba, né? Uma boa coisa. Do nek bakangi bazo tonga ka, mais bangolais vraiment côté à kotonga wa, bota la paysage oyo. Oh là là. C'est magnifique. Vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. On continue, on continue. Essa avenida Pedalé teve a primeira fase e a segunda. Yeah. Em a primeira fase acaba aqui, essa é a avenida Comandante Pedalé. Comandante Pedalé. Ok. Avenida Comandante Pedalé. Avenida au combo Comandante Pedalé. Opa, Quilamba. Ah, não. On va sair Golf 2 para viver aqui porque se eu comparo o mesmo dinheiro que eu pago no Congo, eu posso viver aqui. Posso. Tipo, porque aqui em Angola se paga 6 meses. Ah, en Angola, va foutre la garantie, ma mort il y a 6 mois. Au fin des années, foutre chaque fin du mois. Tipo aqui 80. 80 vezes 6, né? Sim. Vezes 6 que nos dá 8, 160, 320, 480 mil. Donc, 480 dollars. Donc, le 480 dollars, on vend 6 mois, bah, qu'on déranger au thé. On vend 6 mois, bah, qu'on déranger au thé. 480 dollars, mais à quel 480 dollars, tipo 480 mil no Congo. Você vai a lugar, uma casa no bairro de Limete, né? Limete também é um bom bairro, mas pode ser só 2 quartos, sabe? Paga 480 dollars. Uau, Quilamba! O Quilamba é composto por 26 blocos. Ele começa no bloco A, termina no bloco Z. Nós aqui estamos no bloco Z. Bloco Z. Quilamba tem 26 blocos. É pelo alfabeto, a letra do alfabeto. Pelo alfabeto, ok. A, B, C, D, ok. Até o Z, ok. Uau, Quilamba. Mas Quilamba tá bonito. E aqui não podemos procurar uma saída para ir no Capa-Capa? Aqui vamos já ver uma saída para o Capa-Capa. Vamos ver já, vamos ver. É a outra fase, né? Onde as pessoas vão ver também a beleza. Voilà, tu olha na calamite tu obi mas Quilamba parce que c'est va Quilamba ba tonga on a ba bloc donc tu as 26 blocs net 26 lettres alphabet de A à Z. Voilà ba bloc de ba tonga yango. Place pe to kende suna Capa-Capa susu. Oh là, ali também no Capa-Capa também. É bonito também. Mas não é cidade tipo Lumbayo assim tipo Mutamba não. Desa nango ba Gombete. Je vous dis la vérité, ça ba Gombete, ça ka ba bairo moko, ça ka ba commune moko simple. Simple mais botala nde baninga batonga soki ezalaki na Congo Kinshasa batongi boye seke wana fo ezala na Montfleury to ifo ezala ata ma campagne kutu na oloba kutu bayiro eleki ata ma campagne dans le moment kinkole na bango matete na bango eleki ma campagne ya Kinshasa, disons la vérité. Voilà, on a sailli par ir Capa-Capa. On continue. Ah, ok. Bloc Y, hein? Yeah, bloc Y. Donc, bloc Y. Y en français, né? Yeah. Y en français et Y. Voilà. Y. Voilà. On continue. Là, nous acheminons vers la commune de Capa-Capa. Capa-Capa. É bonito, sei. Eu me pergunto quem mesmo foram os primeiros povos que viviam aqui em Angola. Os primeiros povos mesmo. Os primeiros povos a habitar em Angola. É. Foram Coiçães, né? Vieram não do norte pelo Congo. Nigéria? Não. Era um povo da Etiópia. São da Etiópia. Kioka? Etiópia. Etiópia. Yeah. Da forma que eu pesquisei,
E porque hoje mesmo vamos falar, na nossa gravação de hoje vamos falar mesmo sobre esse sujeito mesmo. Da forma que eu pesquisei, vi que os primeiros povos que habitaram mesmo em Angola são os coiçãs, da forma de falar, mas saíram naqueles, onde o país também fala, Etiópia, também Nigéria. Eram os Bantu, né? Os Bantu, sim. Os Bantu. Esse era pela África do Sul. Por exemplo, E aqueles coiceanos saíram de onde? Vieram desse lado mesmo da Etiópia. A família do Nelson Mandela. O Nelson Mandela é dessa tribo, os coiçãs. Você vê a característica dele, as vistas, o cabelo e a cor. Esse povo ainda existe. Existe até hoje? Mas dizem, quem então eles chotaram? Entre a África do Sul, Zâmbia. Entraram, agora eles estão vivendo na África do Sul. Na Zâmbia, eles são quem? Voilà l'Angola, bon mon Angola, roulage à zate, nous tem trânsito, mais feu rouge peli, né? Aqueles que é vermelho que acendeu mesmo. E a pessoa, eles próprios mesmo, tem que esperar até que vai acender verde para continuar o caminho. Mais na Congo, je vous dis la vérité, ça l'a boité. Toi, tu fala sério. Quando acende assim, não tem trânsito. A pessoa, o motorista passa, não lhe importa. Toi, tu fala, não lhe importa. Para parar mesmo, eles têm que ver que tem trânsito. Vai ter medo. Mas aqui não tem trânsito. Os povos estão a respeitar. Essa aqui que se chama responsabilidade. Yango so na Congo bo abu ale kimba moko fe rouge wana peli ozela yango ti. Mais botala baninga tozela ti to kende me roulage azate. Voilà, on dit ngai to banda lo belango to lo bela bato liboso ba peuple liboso ba vanda na angolaise ba peuple coïcien. Ndeko na eton lobi ba longwa Angola ba koma na ba Afrique du Sud, na Afrique du Sud na África do Sul também onde que aqueles povos coiceanos estão vivendo agora? Eles são nómadas. Eles vivem nas florestas, aldeias dentro da floresta. Floresta, ok. Ficam da caça, recolha de frutos. Mas eu procuro mesmo a saber aonde mesmo aqueles povos coiceanos saíram para chegar aqui em Angola. Eles foram descendo do norte, África Central, foram apanhando a área sul de Angola. Eles depois se alojaram na África do Sul, subiram para a Zâmbia. Quem eles tiraram aqui em Angola? Por ser um grupo de pessoas que vivem da pastorícia, da caça. Disseram que são os Bantu. Será que os coiceanos não são os Bantu? Não, pois são Bantus. São os Bantus também? Bantus, mas da forma que eu pesquisei, disseram que a pessoa que tiraram, os povos que tiraram os coiceanos são os Bantu que saíram no Nigéria. É lá que aqueles tribos que é de Pendé, não sei se conhece Pendé. Não. Por exemplo, aqueles Pendé que vivem no que? No Malange. Aqui já é capa-capa? Aqui é capa-capa. Entraram, olá, beleza, botar lá capa-capa. Capa-capa agora tem só das, né? Opa, capa-capa. Opa. Não, mon Angola loucou la Paris 16e. Não, mon Angola loucou la Paris 16e. Voilà, oh là là. Tous on a vu sur ma campagne. Toi na Montfleury, toi na Gombe, toi na Matete, toi na Lemba, toi na Njil. Mais il y a Angola siko na Luanda, Botala. Wow. Neto banda solana ndeko na nga to lobela ba peuple liboso ba banda vanda na Angola ba peuple coïcien. Mais nga mitu na ba question ba coïcien on a ba utela wapi. C'est là que baza ba bantu po batu ba ki ko benga na bango na ndenge na tangaki balobi beza ba pende. Do ba pende o to mona na bandundu bazalaka ba pende ya bandundu te bazaka vraiment ba angolais do ba pende ba pende o bazaka na bandundu na ba gungu na ba mudikalunga bazalaka ba congolais penza te bazaka ba angolais ba uta penza awa nde ba yaki ba bengani ba coïcien lelo ba koma ko immigrer ba Afrique du Sud tout wana c'est escola do do estado né donc esa école publique. Escola pública mesmo, il y a école publique, il y a l'État, oh là là, que as crianças não pagam, né? Não pagam, voilà.
Uma boa coisa também que lá no Congo também, agora graças o presidente Félix Tshisekedi, hoje, diante, as crianças não pagam a escola, né? É grátis mesmo, também no hospital. Também aqueles mães também que querem nascer, né? Sim. Também é grátis. Maternidade também é grátis. Voilà, on continue. On achemine petit à petit vers la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Voilà, il faut tout élément. Voilà, on a un piéton, banabaleka. Banabaleka, bakatisa présenté piéton. Il faut tout élément qui vont bakatisi et tout continuer. Kappa kappa. Kappa kappa. Bloc J. Opa, opa, opa. Bloc J. Kappa kappa. Epa. Não. Nada. Opa, Jesus Cristo. Estou na Europa, estou no Portugal, estou na Alemanha, estou na Suíça, estou em Inglaterra. Ou estou onde? Será que estou mesmo numa situação ou não? J mesmo bloco, está escrito lá J19. Será que estou sempre em África? Estou em Angola? Estou em Luanda? On continue. Uau, que bonito, que beleza. Uau. Da forma que eu pesquisei né? E sobre as coisas que estávamos a falar, dizendo que os primeiros de ver Angola conheciam que outros povos também que saíram sim, Nigéria, que vieram aqui, da forma que eles andam a caçar, né? O caçador caça, depois chega num lugar, encontra aqueles povos conheciam, começam a lutar com eles, eles chotaram, e aqueles povos que chotaram conheciam são os Bapendé. Bapendé que estava ocupado mesmo lá. Dizendo também que Luanda, também Malange, são no dialecto de Pendé. Malange que significa mala é tipo homem, né? Tipo, mala, tipo homem daqui ou homem estão aqui, Malange. G é tipo aqui, mala é tipo homem, homem daqui, viste, né? Também dizendo que também Luanda significa nosso sítio. Dizendo também que Luanda também é no que Pendé. Não sei se você conhece essa história. Da forma que pesquisei. Eu já vai procurar saber. Só que Luanda, as pessoas foram que habitaram Luanda. Foram os Bakongos. Foram os Bakongos. É que deram o nome Luanda. Luanda é no que dialeto? Acho que é congolês, é Kikongo. É Kikongo, né? Luanda. Luanda is la donc na massa na ndeko na ngai Edson donc ba peuple liboso bando vanda na ngolo ba coïcien bazaki ba caçadeur ba chasseur ba kenda ko chasser na bazamba et ndenge na kalezala ka ba ko immigré pour tango kala era so mato né ya naqueles antigos tempos mesmo ya donc ba chasseur wana balongwa ki na ba Nigeria na ba nord ya Nigeria ba yeko se retrouver na Angola ba kuti ba coïcien ba bengani bango et ba bengani ba coïcien o reino do Congo abrangia até Luanda né si ya ba bengani bango allez bango ba immigré et je crois ba lobi siko na kata ba bantu wana pour que era bantu na kata ba bantu wana ba pendende baza bato ba vandaki ba pendende penza bato baza bato pena ya liboso penza makasi po ba vandaki ko vanda na ba kuté ba coïcien ba bengani bango yango mona Luanda ezala na kipende Malange uma province de Angola qui se chama Malange balobi pezala na dialecte ya Kipende da forma que eu pesquisei na ndenge ngai na sali ba recherche nanga est-ce que eza vrai ce que eza vrai muto e histoire ya malamu ya ebandeli penza ya Angola a comme la biso abetela biso lisolo bientôt bengi biso pesi biso explication moko clair. On continue à qui estamos première phase de Kappa Kappa Europe anga inzambe ato na Paris 15e hein? Paris 15e. Estamos no Paris 15. 15 mesmo. Uau, tá bonito. Vamos sair para acabar nossos vídeos. Opa, my God.
Eh, nada. Vamos sair. Aonde vamos parar? Chegamos mesmo no fim do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado para vocês todos que estavam mesmo lá para seguir o nosso elemento de hoje, do princípio até no fim. Se gostaram mesmo do trabalho, por favor, vocês têm que falar muito obrigado a toda a equipa de Gays Ganzumba Televisão. Que isso também que estava a falar. Aquela pessoa que precisa de uma boa publicidade, estamos mesmo lá, liga aquele número e toda a equipa de Gays Ganzumba Televisão, estamos lá para vous servir. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez mingi na musala, to sali bino kolakisa bino kilamba kapa onga nazo benga yango Noisy Sec ya Angola, on a benga yango Paris 15e, Paris 16e ya Angola. So vous avez mingi bozanga te kopesa merci l'équipe Mobimba Gays Ganzumba TV pour na bao bazana posa ya publicité. N'hésitez pas d'appeler le numéro qui est en bas de votre téléphone ou télévision. Ozana na pona kosala bino publicité ya malamu. Ozana poso somba terrain, ozana poso somba ndaku, ozana poso yeba ba information ya bio investir awa benga biso tozana na pona kopesa bino ba information ya malamu. Bokeba na ba bourlador, bokeba na ba escroc baza ebele biso tozana pona kopesa bino ba information ya malamu pona koyede bino bao bozara na ba diaspora, bao boza libanda ya mboka, boza pe awa. Nous sommes là pour vous aider. Quant à moi, Gays Ganzumba, l'homme logique, mon abata papa, bienvenue tout Keba na Kanza Kaleb. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Et au Gays Ganzumba, au fil de papa, bienvenue tout Keba na Kanza Kaleb. Je vous dizer muito obrigado, muito obrigado. E vocês devem saber que paramos aqui, vamos encontrar no próximo elemento que vamos publicar dentro do vosso canal Gays Ganzumba Televisão. Tchau, tchau! Na mboka ya ba rumeur, asili na ba fé, na yango Gays Ganzumba, alakisaka vérité, na caméra na ye, lumière à cacher, na micro na ye, et les mots ya peur, pas à sango ya solo.